Nós estamos numa série de mensagens que é sobre as mulheres da Bíblia, né? E aí, hoje a gente vai dar continuidade nessa série de mensagens. E eu estava pensando sobre isso essa semana, quando eu estava preparando. Quantos de nós já nos deparamos com situações que vão de encontro à nossa fé? Situações durante a vida. Quantos de nós já estão num lugar e acontece alguma coisa que, nossa, isso daqui não é coisa de crente, não. Quase todo mundo, né? São ambientes, pessoas, conversas e por aí vai, são contrárias à nossa fé, são contrárias àquilo que a gente acredita, são contrárias a tudo aquilo que a gente faz aqui no culto, né? No domingo à noite, são tudo contrários. Então, mas também é nesses momentos que nós devemos realmente demonstrar que nós somos cristãos, realmente demonstrar que a luz de Jesus brilha nas nossas vidas. São nesses momentos, são nessas situações em que nós devemos realmente, as pessoas devem olhar para nós e falar assim, ó, ali vai um cristão de verdade, ali tem um crente de verdade. As coisas externas, as coisas que acontecem, os ambientes, as conversas e qualquer coisa que esteja acontecendo, as coisas externas não podem afetar o nosso interno, aquilo que está dentro de nós, a transformação que Jesus fez em nossas vidas. Amém? Amém? Essas coisas que acontecem ao nosso redor não podem atrapalhar, e não podem mudar, e não podem influenciar aquilo que nós temos dentro de nós. E essa história que nós vamos falar agora, que é sobre a serva da mulher de Naamã, ela nos ensina bastante sobre como é que a gente deve ser o nosso posicionamento diante dessas situações e dessas coisas externas que acontecem na nossa vida. Quantos conhecem essa história dessa mulher, dessa serva da mulher de Naamã? Poucas pessoas. Abra aí comigo então em 2 Reis capítulo 5. Acho que vocês vão lembrar da história. Naamã é aquele homem que teve lepra, e aí Deus, o profeta, né, pede para que ele possa mergulhar 7 vezes no rio. Quantos lembram dessa história? Amém? Então, é a serva da mulher dele que a gente vai conversar hoje. 2 Reis capítulo 5. Essa história também, como de costume nessa série de mensagens, só tem 2 versículos que falam sobre ela, mas é algo que a gente consegue aprender bastante coisas diante dessa situação em que essa menina estava vivendo. 2 Reis capítulo 5, versículo 1, diz assim, ó: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativo uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Só até aí. Imagina a situação dessa menina. A gente acabou de ler aqui no versículo 2 que tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Então, primeiro de tudo, a gente não sabe qual é o nome dessa menina, a gente não sabe a idade dela. A Bíblia diz menina, então dá a entender que não era uma mulher adulta, era uma menina. Então, imagina a situação dessa menina, onde ela estava no seu país, Israel, e um país invasor invade o seu país. Pega ela como prisioneira e tira ela de lá e leva para outro lugar. Imagina a situação dessa menina, onde ela se encontra do nada, numa situação que aconteceu do nada, que ela provavelmente não estava esperando, não sabia o que estava acontecendo, estava lá vivendo a sua vida normal, e um país invasor entra, pega e leva ela embora. Quanta tristeza e sofrimento essa menina deve ter passado, não é verdade? Ela foi tirada de todo o ambiente que ela conhecia, da casa, dos pais dela, dos amigos, de tudo quanto é lugar onde ela poderia conviver. Ela foi tirada desse lugar e foi levada para um lugar onde ela não conhecia ninguém.
Mas o interessante disso é que essas coisas externas que acontecem ao redor da vida dela não influenciou o interno dela. Não influenciou aquilo que ela tinha dentro do coração dela. Não influenciou aquilo que estava dentro do coração, tudo que ela aprendeu, tudo que ela ouviu, tudo que ela sabia que deveria fazer. E isso é interessante para nós, porque as coisas, como eu já disse, as coisas externas que acontecem nas nossas vidas não podem atrapalhar as coisas que estão internas. A obra que Jesus fez na nossa vida não pode ser destruída pelas coisas que acontecem fora. Amém? Amém? As coisas que acontecem fora não podem atrapalhar, não podem mudar, não podem destruir, não pode acontecer nada, porque a própria palavra diz que aquele que está em nós é maior daquele que está no mundo. Aquele que está em nós é maior do que aquele que está no mundo. Aquele, Deus, Jesus, o Espírito Santo, que vive em nós, é maior do que qualquer outra coisa externa que possa querer nos atacar, que possa querer nos destruir, que possa querer nos levar até morrer. Mas isso não pode acontecer em nossas vidas, até porque nós temos uma única missão de vida. Eu já falei algumas vezes, acho que, não sei se foi no GCN, na EBD, em algum lugar eu já disse, que nós temos uma única missão na nossa vida, que é, Jesus disse lá em Mateus 28, versículo 9 e 10, que diz: portanto, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a obedecer a tudo que lhes ordenei. Nós temos uma única missão na nossa vida: pregar, batizar e ensinar. Pregar, batizar e ensinar. Essa é a nossa única missão de vida. E essas coisas externas que acontecem nas nossas vidas não podem atrapalhar essa missão que nós temos, que Deus nos deu. Amém? E é interessante que essa menina, mesmo que ela nunca tenha escutado essas palavras, ela nunca ouviu esse versículo, porque quem disse isso foi Jesus, e Jesus foi muito tempo depois dela. Mesmo ela sem nunca ter escutado isso, ela colocou e cumpriu a grande missão da vida dela. A grande missão da vida dela, o porquê que ela estava lá, porquê que Deus deixou isso acontecer com ela, deixou com que ela pudesse ser levada para esse lugar e acontecesse o que aconteceu. Mesmo assim, ela não deixou com que as situações externas que estavam acontecendo atrapalhasse a missão principal dela, que é pregar, ensinar e batizar. Pregar, batizar e ensinar. Pregar, batizar e ensinar. Amém? Na realidade ela não ouviu isso, mas era um senso comum, porque isso Deus já havia dito há bastante tempo, lá para Moisés, que o povo de Israel, a nação de Israel, estava lá e Deus escolheu Israel para ser um povo, um país, uma nação modelo, para que os outros povos, para que as outras nações pudessem olhar para Israel e pudessem segui-lo, pudessem imitar Israel. Então, olha, Israel faz assim, então todo mundo vai fazer assim. Israel faz desse jeito, então todo mundo vai fazer desse jeito. Israel faz assim, e assim era para ter sido. Deus escolheu Israel para que Israel pudesse ser um modelo para aquele lugar, para aquelas nações que estavam ao redor. Não foi isso que aconteceu, mas aquela menina entendeu essa mensagem e estava cumprindo a grande missão que Deus havia colocado no coração daquele povo e naquilo que eles deveriam fazer. Então a primeira coisa que a gente consegue ver nessa história dessa menina é que Deus é o Senhor da história e do mundo, e que os nossos inimigos podem nos vencer com o aval do nosso Deus. A primeira coisa que vemos nessa história é que Deus é o Senhor da história e do mundo, e que os nossos inimigos podem nos vencer com o aval de Deus. Reis 5:1 diz o seguinte: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele, o Senhor, provavelmente na sua Bíblia está aí com letra maiúsculas, né? O Senhor dera vitória à Síria. Naamã era um comandante do exército do rei da Síria. E mesmo assim, o Deus de Israel deu vitória para Naamã contra o povo de Israel.
Então é interessante porque Deus, ele sendo o Senhor da história e o Senhor do mundo, ele pode fazer com que os nossos inimigos nos vençam com o próprio aval dele. Todo mundo está me olhando, né? Está todo mundo... A pastora pregou quinta-feira sobre a mulher de Jó. Todo mundo aqui conhece a história de Jó. Jó, a gente sabe o que acontece, onde Deus, ele autoriza Satanás a tocar em tudo que ele tinha. Tudo. Saúde, dinheiro, filhos, tudo. Acabou com tudo que Jó tinha. Mesmo Jó sendo um homem reto, íntegro, temente a Deus e que se desviava do mal. Então na história de Jó, a gente não consegue ver nada de diferente. A gente não consegue ver nada de errado que Jó pudesse ter feito para que tudo aquilo acontecesse. Na realidade, no próprio livro de Jó, a gente consegue ver o que aconteceu. Estava no primeiro capítulo de Jó, conta que Satanás estava ali passeando pela terra e ele foi se apresentar a Deus. Chegando lá na presença de Deus, ele pergunta para Satanás: e aí, onde você estava? Ele falou: eu estava na terra passeando, estava passeando pela terra. E aí Deus, ele pega e fala assim: você viu o meu servo Jó? Um homem reto, íntegro, temente a Deus, que se desvia do mal. E aí Satanás fala assim: mas é lógico que ele se desvia, é lógico que ele é desse jeito. O Senhor o cerca por todos os lados, dá bênção ali, dá não sei o quê, ele é rico, a vida dele é perfeita, é lógico que ele vai te adorar. E aí Satanás fala assim: toca nele, tira essas coisas dele para você ver se ele não vai deixar de te adorar, se ele não vai deixar se ele vai começar a blasfemar, a amaldiçoar. E é interessante que eu estava pesquisando sobre isso, pastor, que a senhora falou na quinta-feira. E aí eu estava vendo que nessa parte também do amaldiçoar também, ele não é amaldiçoar ali, é abençoar também, que é como um eufemismo na realidade, né? Um eufemismo onde ele usa. E Satanás fala assim: faça isso se ele não vai amaldiçoar, se ele não vai te amaldiçoar. E aí Deus, ele fala o quê? Tá bom, vai lá, toca tudo nele, só não mata ele. E aí Satanás vai e faz toda a história que a gente conhece. Foi com o aval de Deus que essas coisas ruins aconteceram com Jó, certo? Deus, ele entrega Israel nas mãos da Síria, e essa menina de uma hora para outra perdeu tudo que ela tinha. Como eu disse, perdeu a família, perdeu amigos e perdeu a sua liberdade, porque agora ela era escrava. Ela era uma escrava, ela era uma serva. E também a gente não tem mais nenhuma informação sobre isso. A gente não sabe o porquê. Será que ela fez alguma coisa para poder merecer isso? Será que ela fez alguma coisa de errado e Deus falou assim: agora eu vou te punir e você vai ser levado para o cativeiro? Nós não sabemos. Mas tudo isso mudou do dia para a noite para a vida dela, onde ela perde tudo que ela tinha. Tudo isso porque Deus deu a vitória para o seu inimigo. O Deus dela deu a vitória para o inimigo dela. Como eu disse, Deus é o Senhor da história. E às vezes, coisas ruins acontecem nas nossas vidas, para que outras pessoas possam se encontrar com Deus. Amém? Às vezes coisas ruins acontecem nas nossas vidas, para que outras pessoas possam se encontrar com Deus. Sabe aquele versículo que a gente gosta muito de citar, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus? Amém? Todo mundo conhece esse versículo? O versículo, ele é assim, ó: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual será que é o propósito de Deus? Já que a gente sabe que todas as coisas cooperam para o nosso bem, e cooperam para o bem daqueles que o amam, e para aqueles que estão segundo o propósito de Deus, qual será que é o propósito de Deus na situação de Jó? Qual que era a situação, qual que era o propósito de Deus na situação dessa serva
da mulher de Naamã? Qual que é o propósito de Deus em tantas outras histórias que a gente consegue ver na Bíblia? Qual será que é o grande propósito de Deus para que essas coisas possam acontecer? Às vezes o propósito de Deus é te moer até o talo, porque Ele sabe que o que vai sair de você é algo especial demais. Às vezes Deus gosta de moer até o talo, para que possa ver o que vai sair desse negócio, que caldo vai sair disso daí se eu apertar um pouco mais. E aí vocês tudo estão me olhando, estão falando assim: Bruno, que coisa é essa que você está falando? Meu Deus não faz isso não, meu Deus Ele é muito bom, Ele me ama, Ele cuida de mim. Tem um texto, está lá em Isaías 53, não precisa abrir não, 53:10, que diz assim, ó: contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. E embora o Senhor tenha feito da vida dele uma oferta pela culpa, ele verá sua prole e prolongará seus dias, e a vontade do Senhor prosperará em sua mão. Contudo, foi da vontade do Senhor esmagá-lo e fazê-lo sofrer. Lógico que esse texto aqui a gente sabe que está falando sobre Jesus. Mas qual era o propósito para que Jesus pudesse ser esmagado e pudesse sofrer o tanto que Ele sofreu, que nós sabemos? Para a salvação de pecadores, amém? Amém? E qual é o propósito de Deus nas nossas dores e sofrimentos que às vezes a gente passa nas nossas vidas? Para a salvação de pecadores, amém? Qual é a grande missão? Eu acabei de dizer qual que é a nossa grande missão: pregar, batizar e ensinar. E qual é o grande propósito de Deus? Salvar pecadores através da pregação, do batismo e do ensino. O grande objetivo, o grande propósito, a nossa grande missão de vida não é nada mais, nada menos do que fazer e levar o Evangelho de Cristo por todos os lugares em que nós estivermos. Não existe outro motivo para que a gente possa estar vivo. Não existe mais nada em nossa vida que possa fazer sentido se nós não fizermos isso. E aí a gente começa a entender um pouco esse versículo que eu disse, que sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Claro que nós sabemos disso. Dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E qual que é o propósito de Deus? Salvar pecadores. Para que nós estamos aqui? Salvar pecadores. Lógico, não sou eu que salvo pecadores, mas eu tenho uma palavra que pode salvar um pecador. Eu tenho uma palavra, eu tenho Jesus, eu tenho um evangelho, eu tenho algo para dizer para esse pecador, que esse pecador tem salvação. E assim a gente vai vivendo. Amém? Se a gente olhar uma história também que é interessante, tem Sadraque, Mesaque e Abednego. Quantos conhecem essa história? Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles também foram levados prisioneiros. Eles estavam também em Israel, estavam lá vivendo a sua vida. E a Babilônia entra em Israel, leva todo mundo e pega eles, e levam eles lá cativos para a Babilônia. Sadraque, Mesaque e Abednego também estavam assim. E também perderam tudo que tinham. Mas uma coisa interessante na história de Sadraque, Mesaque e Abednego é que mesmo nessa situação em que eles se encontravam, eles não deixavam de adorar o seu Deus. Eles não deixavam de continuar adorando e bendizendo o nome de Deus. E por esse motivo eles foram condenados à morte. Eles foram condenados a ser jogados na fornalha de fogo. Foi condenado a ser jogado na fornalha de fogo porque eles não queriam adorar a outro Deus, senão o próprio Deus de Israel. E eles também sabiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Mesmo que eles nunca tivessem escutado isso, eles sabiam que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Sabe por quê? Lá em Daniel 3,16 diz assim, ó: Sadraque, Mesaque e Abednego responderam ao rei: ó Nabucodonosor, não precisamos defender-nos diante de ti. Se formos lançados na fornalha em chamas, o Deus a quem servimos pode livrar-nos, e Ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer.
Como eu disse, o nosso Deus, Ele é o Senhor da história e é o Senhor do mundo. E todas as coisas cooperam para o bem daqueles que o amam, segundo o seu propósito. Qual é o propósito de Deus? Salvar pecadores. Aquela menina foi colocada naquela situação de perder a família, perder os seus amigos e a sua liberdade, para que um pecador pudesse ser alcançado. Um pecador pudesse ser alcançado. E você? O que fazemos quando algo de ruim acontece nas nossas vidas? Usaremos isso para cumprir a grande comissão de pregar, batizar e ensinar? Ou faremos um show de coitadismo diante de Deus? Diante de Deus, Deus, mas eu sou dizimista, não pode acontecer isso comigo. Deus, eu não falto nenhum culto, estou aqui todos os cultos. Deus, eu oro, eu leio a Bíblia. Ah, Deus, eu estou no ministério de louvor. Ah, Deus, eu faço isso, eu faço aquilo. Ah, Deus, eu não posso viver assim. Será que a gente vai fazer isso, dar esse show de coitadismo diante de Deus? Ou realmente vai olhar para essa situação? Uma vez eu assisti uma série, se chama This Is Us, e aí logo no começo dessa série, é um casal, onde eles têm, a mulher está grávida de 3 trigêmeos, né? E eles vão tá lá para nascer, e um dos três morre, dos filhos dela, um dos três morre já no parto. E aí o pai está todo desolado, triste, chorando, aquela situação. E aí chega o médico que fez o parto, ele chega para ele, conta uma história e fala assim, ó, eu aprendi uma coisa, que é a gente tem que pegar da limonada que a vida nos der, o limão que a vida nos der, a gente tem que fazer a melhor limonada que puder. Do limão azedo da vida que acontece, a gente tem que pegar e fazer a melhor limonada que puder, aquela mais docinha possível. A gente vai fazer isso com as situações ruins que acontecem, ou a gente só vai ficar chorando, lamentando, reclamando, eu não mereço, ou a gente vai realmente entender qual é a nossa missão, que é pregar, batizar e ensinar. E a gente vai entender que essas situações acontecem por algum propósito, e Deus, Ele vai nos direcionando a isso. Amém? Quantos estão entendendo? Amém? A segunda coisa que vemos nessa história é que a boca fala do que o coração está cheio. A boca fala daquilo que o coração está cheio. Versículo 3 diz o seguinte: um dia ela disse à sua senhora, se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. A Bíblia diz um versículo assim, ó, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio. E não existe uma verdade maior do que essa. A boca sempre fala do que o coração está cheio. E a grande pergunta que fica é, do que o nosso coração está cheio? O que tem enchido o nosso coração para que a gente possa sair falando por aí? Se a gente olhar para essa história dessa menina, aquela menina poderia sentir ódio, raiva e um desejo de vingança maior que qualquer outra coisa, não é verdade? Como eu disse, o país dela foi invadido e ela foi levada como escravo para outro lugar. Ela estava sendo escrava. Perdeu seus pais, perdeu sua família, perdeu seus amigos, perdeu liberdade, perdeu tudo. Então ela tinha todo o direito do mundo de sentir ódio e raiva daquela pessoa, não é? Ódio e raiva. Imagina então a situação quando ela está lá, a gente não sabe quanto tempo isso passou, desde que ela foi levada como escrava até Naamã ficar com lepra, mas imagina a situação quando ela ficou sabendo que aquele cara que invadiu o seu país estava com lepra. Imagina o que deve ter passado pela cabeça dela. Imagina o que se passa na sua cabeça, e se passaria na sua cabeça. Você ia falar o quê? Agora vai morrer essa desgraça. Agora esse cara vai morrer, não tem como. Ou então, a mão de Deus pesou sobre esse incircunciso e agora não tem para onde sair, ele vai morrer. Ou, toca no ungido do Senhor para você ver o que acontece.
toca, encosta, rela em mim, não é assim que a gente fala? Rela em mim para você ver o que acontece. Ou pior ainda, o meu Deus está trabalhando ao meu favor. O meu Deus está trabalhando ao meu favor. A gente começa a colocar Deus como carrasco das coisas, sendo que no primeiro ponto que eu falei, o quê? O Senhor o Deus é o Senhor da história e do mundo. Então é Ele que faz as coisas, Ele pode muito bem fazer as coisas, Ele faz e acontece. E qual deve ser a nossa atitude? A nossa atitude tem que ser igual a dessa menina. São coisas que falamos porque o nosso coração não tem nada de bom. Como o versículo que eu li disse, raça de víboras, como podem vocês que são maus dizer coisas boas, pois a boca fala do que o coração está cheio. A gente fala e pensa essas coisas porque no nosso coração não tem nada de bom. Nada de bom. E aqui eu não estou dizendo que aquela menina não ficou triste, não chorou, não estou dizendo isso, que provavelmente ela ficou triste, provavelmente ela chorou, provavelmente ela sentiu saudade, provavelmente, a gente sabe, porque nós somos humanos e nós sabemos como é essas coisas que acontecem. Mas uma das coisas que é interessante é que a boca fala daquilo que o coração está cheio, é porque Jesus, quando eu disse no começo que as coisas externas não podem influenciar as coisas que estão internas, uma das coisas internas que Jesus faz é mudar o nosso coração. Em Ezequiel diz que Deus ele transforma o nosso coração de pedra e transforma para um coração de carne. A partir do momento que Jesus ele transforma o nosso coração, essas coisas e esses pensamentos não podem estar na nossa vida. Não podem passar pela nossa vida. Não podem passar pela nossa mente. A gente não pode ficar desejando algumas coisas que não provêm de Deus. O apóstolo Paulo vai falar que nós temos que ter a mente de Cristo. A mente de Cristo. A mente de Cristo pensa essas coisas? A mente de Cristo quer vingança a todo e qualquer custo? A mente de Cristo faz o que nós pensamos? É coisas que nós devemos pensar a respeito disso. Porque se as coisas externas estão influenciando o nosso coração não foi transformado. E aí nada foi bom mesmo. Aí nada vai sair de bom mesmo do nosso coração, da nossa boca. Nada vai sair de bom da nossa boca. Por quê? Porque o nosso coração não foi transformado. Mas o dessa menina foi. O que foi que saiu da boca dessa menina? Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra. Ela poderia ter falado qualquer outra coisa, ou não poderia ter falado nada, mas ela falou assim, se ele for lá em Samaria, tem um profeta lá, que ele vai curar esse homem. Imagina, mas como você está falando isso? Você é escravo aqui, ele destruiu o seu país, ele provavelmente matou seus pais, e fez e aconteceu, você nunca mais vai voltar para o seu país, e mesmo assim, você está querendo que ele seja curado? Mesmo assim eu estou querendo que ele seja curado. Sabe por quê? Porque Jesus mesmo diz que é para a gente amar aqueles que nos odeiam. Jesus mesmo disse que é para a gente amar aqueles que nos odeiam. Porque amar aquele que nos ama é moleza, é fácil. Mas amar aquele que nos faz mal, aí é complicado, hein? Aí é difícil. E aí, é nesses momentos que a gente demonstra verdadeiramente quem nós somos. Verdadeiramente que nós somos cristãos. Verdadeiramente que o nosso coração foi transformado. Verdadeiramente que as coisas externas não influenciam naquilo que Jesus e na obra que Jesus fez nos nossos corações. Amém? Sadraque, Mesaque e Abednego, e essas coisas é interessante, porque também podem acontecer, para que Deus possa provar e ver se o nosso coração realmente foi transformado ou não. Sadraque, Mesaque e Abednego foram provados ao máximo. Daniel na cova dos leões foi provado ao máximo. Jó foi provado ao máximo. Jesus foi provado ao máximo. E essa menina, ela também foi provada ao máximo. E sabe o que sai da boca dela? Amor e esperança. Da boca dessa menina sai amor e esperança, para atingir o coração daquele homem. Olha, se você procurar uma pessoa lá em Samaria, ele vai curar você de lepra. Amor e esperança.
E nós só teremos essa atitude, e você pode estar me perguntando, Bruno, como que eu faço isso? E uma das coisas que eu sempre falo, eu venho falando sempre aqui na igreja, é que o cristianismo ele não é uma utopia, não é uma mentira, não é a história da carochinha, não é algo impossível, porque se está escrito na Bíblia, se Jesus disse que é para a gente viver assim, nós temos que viver dessa forma, amém? Quantos creem nisso, amém? Amém? Então, se nós cremos nisso, nós temos que colocar tudo isso em xeque, a gente tem que colocar isso em prova, a gente tem que viver isso de verdade. E como que a gente faz? Você pode falar, Bruno, beleza, como que eu faço isso? Como que eu faço para viver e para ter um coração dessa forma? Um dos caminhos é, como está escrito lá em 1 Coríntios capítulo 13, primeiro versículo, primeira frase do versículo, ele fala, Paulo vai dizer que ele vai nos levar a um caminho ainda mais excelente. O caminho ainda mais excelente é o caminho do amor. O caminho ainda mais excelente é o caminho do amor. Paulo ele vem falando no capítulo anterior sobre os dons, e fala dons de línguas, dons de cura, dons de profecia, e dom de tudo quanto é lado. E ele fala assim, agora beleza, agora eu quero te mostrar um caminho ainda mais excelente. Melhor do que tudo isso aí que eu acabei de falar, um lugar mais excelente é o caminho do amor. Mesmo com os sofrimentos que podem chegar nas nossas vidas, nós devemos continuar amando, e dos nossos lábios só devem sair as boas novas do reino de Deus. É levar esperança para aqueles que estão perdidos e apresentar Jesus como o único que pode transformar a nossa vida. É a pessoa que nos fez mal, olhar dentro dos nossos olhos e ver o amor de Cristo constrangendo e levando a uma mudança de vida. Sabe aquela pessoa que te fez mal, que te magoou, que te deixou triste, que fez algo que você não gostou e que não dá mais, e aí você continua amando, você continua indo por esse caminho ainda mais excelente, e a pessoa vai olhar dentro dos seus olhos e vai ver um amor que constrange, fala assim, como que essa pessoa continua me amando? Como que essa pessoa continua falando comigo? Como que essa pessoa continua fazendo isso? Como que essa pessoa continua me ajudando? E vai constranger essa pessoa, e através desse constrangimento, Jesus pode aparecer ali, você está querendo saber o que é? Sou eu, sou Jesus. Sou Jesus na vida dessa pessoa. Essa pessoa, ela só consegue fazer o que está fazendo porque eu estou com ela. Porque eu transformei o coração dela e eu posso transformar o seu também. Lembra no começo que eu disse? O propósito principal de Deus é o quê? Salvar pecadores. E Deus ele vai usar tudo e qualquer situação para que possa chegar no objetivo onde Ele quer. Que é salvar pecadores. Essa menina fez isso, amou o malfeitor dela. E nós, temos amado o mundo como Cristo nos amou? No momento de maior dor e sofrimento de Jesus, que Jesus passou aqui na terra, o que foi que saiu da boca de Jesus? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. No momento de maior dor, Jesus estava lá sendo crucificado, já tinha apanhado, estava aquela situação, e da boca de Jesus saiu o quê? Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Amor, jorrando amor de Jesus, jorrando amor da boca de Jesus. E nós? O que tem saído dos nossos lábios quando nós passamos por momentos de dores e sofrimentos? Como eu disse lá no começo, às vezes o propósito de Deus é te moer até o talo, porque Ele sabe que vai sair de você algo especial demais. Queria pedir para o Guilherme colocar uma imagem lá para mim. Vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Isso daí é uma prensa antiga, eu acho, uma prensa de uva. E você sabe como que se tira o suco de uva? Moendo e prensando. Para tirar o suco da uva, não é igual laranja que você só dá uma apertadinha e sai o suco. Você tem que amassar e prensar até sair alguma coisa. E aí depois desse sofrimento todo que a uva passa, sai o suco. E esse suco não vai sair um suco de limão azedo.
Sabe, que você toma e faz até careta e fala, putz, não dá para tomar isso. Da uva vai sair o quê? Suco de uva. Por quê? Porque dentro da uva tem uva. Por isso que ela vai sair uva. Não é simples isso? É simples ou não é? Da uva só pode sair uva. E de nós que somos cristãos, sai o quê? Ódio, raiva, xingamento. Eu vou pegar aquela pessoa e vou acabar com a vida dela. O que sai? Da nossa boca, o que sai? Pode tirar, Guilherme. O que a uva tem para oferecer é próprio suco dela. E para sair esse suco, é somente esmagando e prensando. No final, o que ela dá, todo mundo gosta e alegra a todos, que é o suco da uva. No final desse processo doloroso, o que ela dá, o que ela nos oferece, é algo bom, que todo mundo gosta de suco de uva, todo mundo se alegra, né? A galera aqui da Bíblia se alegrava bastante tomando um vinho, todo mundo se alegra, todo mundo gosta, todo mundo fica feliz, mas ela passou por um processo doloroso, de dor e sofrimento. E qual que é o suco que sai da nossa vida, quando a gente passa por esse processo de dor e sofrimento? O que acontece? O que sai da nossa vida? É algo que vai alegrar e agradar a todos? É algo que todo mundo vai gostar de beber? Ou vai tomar e vai fazer aquela careta feia, igual a gente faz quando toma um suco de limão? Ou um café sem açúcar? Não dá, né? Café sem açúcar, não sei quem gosta, mas... O que é que tem saído da sua boca? O que é que tem saído da sua boca? E a terceira coisa que vemos nessa história é que não precisa ser um grande estudioso para pregar. Basta falar aquilo que você sabe. Não precisa ser um grande estudioso para pregar. Basta falar só aquilo que você sabe. Versículo 3, de novo, diz o quê? Um dia ela disse à sua senhora: se o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da sua lepra. Ela não preparou um grande sermão, contando toda a história dos patriarcas, sabe? Desde Abraão, aí vem Isaac, aí vem Jacó, e os 12 filhos, e José foi preso, e não sei o que, e passou 400 anos, e aí a gente saiu de lá, e Deus nos livrou, e passou pelo Mar Vermelho, e fez as 10 pragas, e tudo aconteceu, e saiu a água da rocha, e caiu o pão do céu, e ela contou tudo isso de história? Precisava contar tudo isso de história? Não precisava. Ela não precisou falar nada disso, mas falou somente o necessário e o que ela realmente sabia. Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Simples, rápido e direto. Simples, rápido e direto. Se você for lá e procurar um cara lá, ele vai curar você de lepra. Simples, rápido e direto. Pregar, batizar e ensinar. Pregar, batizar e ensinar. Simples, rápido e direto. Às vezes nós não falamos de Jesus porque nós não sabemos nada. Às vezes a gente não fala de Jesus porque a gente não sabe nada. Eu vou falar o que se eu não sei nada? Como que eu vou falar alguma coisa se eu não sei? E aí no sábado de carnaval, a gente estava no retiro, né? O pessoal estava no retiro. Eu fui na sexta-noite, voltei para casa. E aí no sábado de manhã eu fui trabalhar. Fui no cartório, fui trabalhar. E estava tendo os casamentos, a juíza que faz os casamentos chegou. Falou assim: oi Bruno, tudo bem? Tudo, não sei o que. A gente conversou um pouquinho. Daí ela falou assim: ô Bruno, o que você vai fazer no carnaval? Onde você está? Por onde você vai? Eu falei: não, eu estou no retiro lá da igreja. Eu vim só aqui agora, mas já estou voltando para lá. Eu falei: entendi. Aí a conversa começou a mudar um pouco, né? Eu falei: não, porque eu sou crente também, né? Eu falei assim: tá. E eu estou aqui digitando, nem estou olhando para ela. Porque ela fala pra caramba. Então ela estava falando, eu estou só lá digitando, só ouvindo o que ela está falando. Não, então, porque eu sou crente também, né, Bruno? Eu falei: então. Eu falei: então, mas aí eu fui convidada. Ela começou a tentar dar desculpas, né? Porque eu fui convidada para ir no trio elétrico que ia ter lá no Vicente Aranha.
mas lá vai ser só família, Bruno, vai ter idoso, vai ter criança, vai ter cachorro, vai ter não sei o quê. E eu falei, tá bom. E, tudo bem. Aí eu tô ali, digitando, e ela tá na minha frente aqui. Daqui a pouco ela pega e fala assim, Bruno, eu não quero pecar, o que eu faço? E começou a chorar. Aí a hora que ela falou, eu olhei e falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui? Do nada mudou a situação, né, assim, ó. Aí eu parei de digitar, né, eu falei assim, vamos prestar atenção agora, né. Eu falei, mas o que está acontecendo, minha filha? Não, eu não quero pecar, eu não sei o quê, e chorando, o que eu faço? Eu falei, não vai, ué, não vai lá. Para que você vai? Eu falei, para que você vai lá? Mas é só família, não sei o que, beleza. Mas você vai abrindo brecha. Quando você vê, você está lá, rebolando até o chão lá. Para que você vai fazer isso? Para quê? Eu falei, não vai. Eu falei, sua filha está aí com você esse final de semana? Eu falei assim, tá. Eu falei, então, pega, sai com ela, vai no cinema, vai assistir filme, vai no restaurante, vai, sei lá, fazer o que você vai fazer. Mas não vai lá. Vai na igreja. Eu falei para ela, vai lá na IC, a IC vai estar aberta, vai lá e tudo. E aí ela, tá bom, tal. Ela foi, terminou de fazer os casamentos e foi embora. Beleza. Aí eu voltei para o retiro, daí na sexta-feira eu fui trabalhar, é dia de casamento de novo, ela foi lá, e eu já tinha me esquecido disso. Aí ela pegou e chegou, oi Bruno, tudo bem? Eu falei, oi, tudo e tal. Daí ela ficou me olhando, eu, beleza. Daí ela pegou e falou assim, você não se preocupa com a minha salvação, não? Eu falei, que isso? Eu falei até na IBD, falei assim, esse relacionamento tóxico, né? Que negócio é esse? Aí eu fiquei tentando lembrar o que tinha acontecido, né? Eu falei, mas o que está acontecendo? Daí eu lembrei, eu falei, e aí, você foi ou não foi? Eu falei, não fui, eu fiquei em casa, saí com a gente assistiu uma série, filme, sei lá, depois a gente pediu alguma coisa para comer e tudo. Eu não fui não, eu falei assim, que bom, pô, que bom. Eu falei, e aí, sentiu falta? Eu falei, não, pior que eu não senti não, fiquei bem lá com a minha filha em casa e tudo. Eu falei, isso aí, ó, continua assim que está tudo certo. Então tá bom. Daí ela virou e foi terminar de fazer os casamentos. Foi simples isso? Foi. Eu precisei abrir a Bíblia ali e falei assim, não, Erci, porque a Bíblia diz. Eu precisei fazer isso? Não precisei. Simplesmente falei aquilo que eu sei. Não vai lá, não faz isso. E pronto. Tem outras coisas melhores, tem outras coisas para você fazer, tem outras opções. Faça essas outras coisas e deixa aquilo de lado. Foi isso que eu falei, simples e rápido. Ela precisava de um grande sermão no momento? Igual agora estou falando há quase 50 minutos? Não precisava. E mesmo assim, nós às vezes não falamos da esperança para as pessoas perdidas, porque não sabemos nada. Mesmo nessas situações, a gente não fala para dar esperança de Jesus para essas outras pessoas, porque a gente não sabe nada. A gente não tem nada para falar. Ou então, às vezes, a gente até tem, mas como eu estava naquele dia, desligado, nem estava me ligando o que estava acontecendo. Que Deus estava me dando uma oportunidade de poder falar para aquela mulher não fazer aquilo. Deus estava, Bruno, acorda para a vida, eu vou fazer essa menina chorar agora para você prestar atenção. Precisou disso para eu prestar atenção no que está acontecendo. E às vezes, nem assim a gente presta atenção. A gente perde oportunidades de falar sobre Jesus assim, Na EBD, logo que a gente, faz umas 3 semanas, acho um pouco antes do retiro, eu peguei e falei para o pessoal que eu estava dando aula, falei assim, o objetivo dessa aula, desse período agora de aula, até o final, vai ser a gente falar de Jesus para alguém durante a nossa semana. Não, beleza, Bruno, vamos, tamo junto, o que é isso? É legal. Aí, beleza, isso foi no domingo. Daí no outro domingo, e aí, gente? Ninguém falou. Eu falei, eita lasqueira, então beleza, vamos lá. De novo, semana que vem a gente vai ter o retiro, depois do retiro, vai e fala. Ninguém. E aí, parei de perguntar. Não sei se estão fazendo ou não. Mas a gente perde oportunidades de falar sobre Jesus assim, a rodo. Sabe por quê? Porque a gente não presta atenção no que está acontecendo. A gente não está ligado no que está acontecendo. Porque a gente está no mundo da lua, a gente está viajando e não está prestando atenção. Mas Sadraque, Mesaque e Abednego não perderam a oportunidade. Se vocês verem a história, Sadraque, Mesaque e Abednego está lá pronto para ser jogado na fornalha. E aí eles dão aquele discurso que eu acabei de dizer. E aí eles são jogados na fornalha. É jogado na fornalha.
E aí eles saem da fornalha, o rei viu, falou assim, não, a gente não colocou 3 homens lá, e agora tem 4, e um que parece filho dos deuses, o rei fala, né? Tem um lá, então manda sair. Daí falou assim, Sadraque, Mesaque e Abednego, sai daí. Daí eles saem. E eles estão sem nada, como se nada tivesse acontecido. E aí a resposta do rei, que é muito interessante. A resposta do rei diz assim, ó, lá em Daniel 3:28. Então Nabucodonosor disse, bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos, que confiaram nele. Eles violaram a ordem do rei e preferiram entregar os seus corpos a servir e adorar a qualquer outro Deus, senão o seu próprio Deus. Portanto, faço um decreto. Se alguém de qualquer povo, nação ou língua disser algo contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa transformada em monte de entulho. E aí que vem o ponto interessante. Pois não há outro Deus que possa livrar como este. Numa pregação simples, direta e rápida, que eles falaram, ó, você pode fazer o que você quiser, que a gente não vai adorar outro Deus senão o nosso Deus. Numa pregação simples, rápida e direta. O rei logo em seguida falou assim, ó, pois não há outro Deus que possa livrar como este. Quando a gente começa a falar sobre Jesus, nas coisas simples e rápidas da nossa vida, sem precisar preparar um sermão, sem nada disso, as pessoas começam a professar e a declarar o nome do nosso Deus. Não existe outro Deus como esse. Jó, quando passa tudo aquilo que aconteceu com ele, ele diz o quê? Saí nu do ventre da minha mãe e nu partirei. O Senhor deu e o Senhor levou. Louvado seja o nome do Senhor. Em tudo isso, Jó não pecou e não culpou a Deus de coisa alguma. Honrou o nome de Deus. Falou assim, Deus, eu não vou ficar aqui me vitimizando não. Deus faz o que Ele quiser. Louvado seja o nome do Senhor. Daniel na cova dos leões também é interessante. Daniel também junto com Sadraque, Mesaque e Abednego foi levado preso, né, como escravo também lá para a Babilônia. E também ele sofria perseguições assim como seus amigos. E aí teve um momento Daniel ele orava 3 vezes ao dia, e tinha algumas pessoas que não gostavam de Daniel, queriam prejudicar Daniel, e aí fala assim, ó, vamos fazer um negócio que todo mundo tem que adorar a estátua aqui, senão não vai rolar. E aí quem fizer isso vai morrer, vai para a cova dos leões. E aí Daniel continuou fazendo o quê? A mesma coisa, orando 3 vezes ao dia, e aquelas pessoas que não gostavam de Daniel, olharam e viram aquilo lá, contaram para o rei, e o rei pega e fala assim, então tá bom, pega Daniel e joga ele na cova dos leões. E passa todo um período, Daniel ele pega e sai de lá, sem não ter acontecido nada. E diz o seguinte, ó, lá em Daniel 6:19. Ao amanhecer, o rei se levantou e foi depressa até a cova dos leões. Quando se aproximou da cova, chamou por Daniel com voz angustiada e perguntou, Daniel, servo do Deus vivo, será que o seu Deus, a quem você serve constantemente, foi capaz de livrá-lo dos leões? Daniel respondeu, ó rei, viva para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Eles não me fizeram dano algum, porque fui considerado inocente diante dele. Também contra o Senhor, ó rei, não cometi delito algum. O rei se alegrou muito e mandou tirar Daniel da cova. Quando Daniel foi retirado da cova, não se encontrou nele nenhum dano, pois havia confiado em seu Deus. Então o rei ordenou que os homens que haviam acusado Daniel fossem lançados na cova dos leões, juntamente com suas mulheres e filhos. E antes que chegassem ao fundo da cova, os leões os atacaram e os despedaçaram. Então o rei Dario escreveu a todas as nações e povos de todas as línguas que habitam sobre a terra: paz e prosperidade a todos vocês. Decreta-se que em todo o meu império todos temam e tremam diante do Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre. O seu reino não será destruído e o seu domínio durará até o fim. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel da cova dos leões. Um rei que mandou Daniel ser jogado na cova dos leões, logo depois começou a dizer que só existe um único Deus verdadeiro. E essa menina, o que ela fez? Ela disse o quê? Se o meu Senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria de lepra.
E qual que é o final dessa história? No versículo 15, a parte B diz assim, o que o Naamã disse, depois que ele foi curado. Agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Aquela menina, como eu disse, foi levada como escrava até um outro país. Chegou lá. Não deixou ser influenciado pelas coisas externas que estavam acontecendo, pelo sofrimento que provavelmente ela estava passando. E mesmo assim ela resolveu falar de amor e esperança para aquela pessoa que tinha sido seu malfeitor, que estava ali, ela estava como escrava dele. Mesmo assim, ela amou aquele homem, falando assim, vai lá na minha terra e procura um homem que ele vai te curar. Por ela ter falado algo simples, direto e reto, esse homem foi curado, foi atrás, foi curado, e ele bendizeu o nome do Senhor, ele enalteceu o nome do Senhor, dizendo, agora eu sei. Agora por quê? Porque aquela menina disse alguma coisa. Agora eu sei que não há Deus em nenhum outro lugar, senão em Israel. Quando falamos daquilo que cremos, e daquilo que sabemos, pode ser da forma mais simples possível. A palavra vai cair em boa terra, e o nome de Deus será engrandecido, e as pessoas saberão quem é o nosso Deus. Mesmo que esteja doendo, mesmo que Deus esteja te esmagando, o que vai sair da nossa boca? O que vai sair das nossas vidas? As pessoas vão beber da nossa vida e vão beber o quê? Vão comer do fruto que nós estamos dando e vão comer o quê? Um fruto podre ou algo bom que vai alimentar? É em meio à dor e sofrimento que Deus nos coloca à prova para saber se realmente estamos sempre prontos para cumprir a grande comissão. A dor é um dos caminhos que Deus usa, e é através dela que exaltaremos o nome do nosso Deus. Amém? A dor é um dos caminhos que Deus pode usar. Deus pode usar a sua dor para fazer alguma coisa. Bruno, mas que isso? Não quero, isso daí eu não quero. A dor pode ser um dos caminhos que Deus pode usar para alcançar a vida de outras pessoas. A dor que você está passando pode ser o próprio Deus que deixou você passar. Está lá um aval, um cheque lá. Pode fazer. Vai lá. Quero ver se o coração daquela pessoa está pronta para passar por isso ou não. Se ela está disposta a passar por isso ou não. Se ela está pronta para entregar aquilo que está dentro do coração dela. O que está dentro do nosso coração? O que é que a gente tem para entregar para as outras pessoas? E eu queria que vocês pudessem ficar de pé. Fechar os seus olhos. Essa menina, ela, como eu já falei várias vezes aqui hoje, ela passou por um sofrimento muito grande que ninguém aqui passou. O sofrimento que ela passou, ninguém aqui passou. Ninguém foi tirado do seu país e levado como escravo para outro lugar. Então nós não sabemos como é essa dor. Nós não sabemos. Mas provavelmente é algo muito ruim e doloroso. Você saber que você nunca mais vai ver a sua família. Você saber que nunca mais vai ver seus amigos. E você sabendo que nunca mais você vai ser livre. Mas mesmo assim, ela não deixou com que essas situações externas pudessem mudar o coração dela. Um coração que entendia que o Deus que ela servia também poderia curar aquela pessoa. A dor que ela estava passando poderia servir para uma ponte para chegar a um pecador e salvar esse pecador. E às vezes a gente ignora tudo isso e não quer saber disso. Eu não quero passar por dor, eu não quero passar por isso, eu não quero. E aí eu lembro de um texto que tem me marcado bastante, já faz alguns meses, que Lucas 14, Jesus fala que se você não estiver disposto a ter um tipo de sofrimento por Ele, você não pode ser discípulo de Jesus.
E isso daí não sou eu que estou dizendo, é o próprio Jesus que disse: se você não estiver disposto a carregar a sua cruz e segui-lo, você não pode ser o seu discípulo, você não pode ser discípulo de Jesus. Ah, Bruno, mas eu não quero sentir dor, eu não quero passar por isso, eu não quero. Deus, Ele usa vários caminhos, e um dos caminhos pode ser a sua dor para alcançar um pecador. E se nós somos cristãos, nós vamos entender, nós vamos dizer: Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim. Senhor, estou aqui, pode fazer o que o Senhor tem para fazer.